Fala pessoal, eu sou o Jade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou editor de vídeos e sou especialista em produção de vídeos curtos. O objetivo dessa série de conteúdos que eu vou produzir é analisar como é a estratégia de vídeos curtos dos maiores nomes do mercado digital. E no episódio de hoje a gente vai fazer a análise do perfil do Ícaro de Carvalho. Caso você não conheça, ele é o fundador de uma das maiores escolas do mercado digital, que é o Novo Mercado. A ideia desse vídeo é fazer uma análise do tipo de conteúdo curto que é utilizado no perfil do Ícaro e eu vou, depois de fazer a análise, ir para o editor para te ensinar exatamente passo a passo como reproduzir isso no seu próprio perfil. Agora vamos lá para o perfil do Ícaro de Carvalho para a gente entender como é feita a produção de conteúdo em vídeos curtos dele. Bom, já estamos aqui no perfil do Ícaro de Carvalho e vamos logo ao que nos interessa, que é a aba Reels. Como vocês podem ver, eu já fiz uma análise prévia, claro, né, para a gente não ficar aqui pensando muito durante a produção desse vídeo. E uma coisa que eu percebi é que tem um padrão dentro da produção de conteúdos curtos. Como vocês podem ver, nos últimos 4 Reels postados, eles foram basicamente dentro do mesmo evento, que foi um evento da escola, do próprio Ícaro, e eles têm o mesmo design de capa. Eu não sei nem se na verdade isso aqui é uma capa, me parece muito mais um frame do início do vídeo que foi utilizado como capa. E essa estratégia também é interessante pelo seguinte motivo: ela te poupa muito tempo na hora da produção de conteúdo. Eu vou abrir um desses vídeos aqui para vocês perceberem um pouco melhor o que eu tô falando. Pronto, como vocês podem ver, esse vídeo aqui no início, deixa eu voltar para vocês verem melhor novamente. No início do vídeo, a legenda não está passando. O que está passando aqui é uma headline, um título que foi implementado dentro do vídeo para que ele servisse como capa. E essa é uma estratégia muito bacana de ser feita, porque, como eu falei, ela te poupa muito tempo na hora da produção de conteúdo, porque você não precisa criar uma capa especificamente para aquele conteúdo. Muitas pessoas vão achar que isso é ruim, mas eu acho que isso é muito bom e que poupa muito tempo, porque boa parte das pessoas vão entrar em contato com os seus Reels através da aba Reels e vão acabar não vendo a sua capa. A importância de você ter uma capa é para quando a pessoa diretamente visita o seu perfil, o que é uma porcentagem muito menor do público, eles conseguirem facilmente encontrar quais são os tipos de conteúdo que está sendo falado. Passando aqui para outro vídeo, vocês vão ver que tem o mesmo padrão. O vídeo inicia com o título aparecendo ao invés diretamente das legendas e só cerca de 3 ou 4 segundos depois a legenda começa a ser exibida. E indo aqui para os cortes de podcast, vocês podem ver que eles utilizam também o mesmo padrão, certo? Isso dá uma familiaridade, uma sensação de familiaridade, que é uma coisa também muito boa de se fazer dentro de um perfil. Mas é claro que vocês não precisam fazer exatamente desse mesmo jeito, vocês podem mudar as cores para as cores do seu perfil, as que forem mais interessantes para vocês, e isso aí eu vou te ensinar como fazer daqui a pouquinho. Descendo aqui o perfil, é basicamente isso, tá? A produção de conteúdo em Reels do perfil do Ícaro é bem simples, mas funciona muito bem. Eu gosto muito dessa linha de conteúdo. O que eu interpreto sobre a parte visual e de efeito dos vídeos é o seguinte: todos os efeitos e inserções que você pode fazer dentro do seu vídeo tem por único e exclusivo objetivo atrair as pessoas a prestarem mais atenção na mensagem. Eu sou completamente contra vídeos que têm tantos efeitos visuais, tantas coisas aparecendo na imagem, que a mensagem que está sendo dita fica em segundo plano. Muitas pessoas podem achar que o conteúdo do Ícaro parece ser muito simplista, mas para você conseguir extrair exatamente o conteúdo falado que vai fazer sentido para a audiência é um trabalho muito grande. E para você prender a audiência no seu vídeo, você não precisa de muitos efeitos visuais. Você precisa estar falando a coisa certa que conecta de fato com a sua audiência. Agora a gente vai pro editor de vídeos, o CapCut, que é o mais simples e prático, principalmente para quem não é um editor profissional, para eu te ensinar exatamente como reproduzir esse conteúdo que a gente acabou de analisar. Mas antes de executarmos o passo a passo para você conseguir reproduzir esse tipo de Reels no seu perfil, vamos falar do patrocinador desse vídeo, que no caso sou eu mesmo. Como eu falei no início do vídeo, eu sou editor de vídeos e sou especialista em produção de Reels. E atualmente eu tenho 2 tipos de serviço disponíveis que você pode contratar. O primeiro é o serviço de edição de vídeos de fato, onde você me contrata e a gente pode fazer uma parceria fixa, ou eu posso te vender um pacote de vídeos para o seu perfil. E o outro é uma consultoria audiovisual, onde você me mostra exatamente como você gostaria que fossem os Reels do seu perfil
e eu te ajudo passo a passo para a gente conseguir chegar no nível de Reels que você espera. Se você quiser contratar algum desses dois serviços, fala comigo no meu Instagram, jade.oeditor, que vai estar aparecendo aqui nesse canto, e eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Bom, já consegui extrair aqui um pequeno trecho desse podcast, né, de 23 segundos, bem pequeno mesmo, para a gente conseguir acelerar o processo aqui de aprendizado. E o primeiro passo que a gente precisa fazer é remover os pequenos silêncios que tem entre o nosso vídeo. O que são esses pequenos silêncios? Vocês podem perceber que em alguns pontos aqui da onda sonora, que fica aqui logo abaixo do vídeo, tem alguns espaços em branco. Olha só, aqui tem uma fala e aqui tem outra fala. Esse espaço aqui dentro, ele é totalmente dispensável, porque é ele que por muitas vezes tira a dinâmica do nosso vídeo. Então o que é que a gente precisa fazer para remover ele? Você vai selecionar aqui exatamente onde está o espaço em branco, vai selecionar a ferramenta B, no caso aqui do CapCut, que é a ferramenta de navalha, né, ou de corte, podemos assim chamar, e vai clicar exatamente onde está a agulha. Esse pontinho branco aqui, esse tracinho branco, a gente chama de agulha, certo? Clicando em cima dele, ele vai separar a parte antes do que você clicou da parte depois do que você clicou. E aí o segundo passo é a gente vir para onde termina esse silêncio, que é mais ou menos aqui, vai selecionar a ferramenta B de novo, clicar e ele vai novamente separar uma parte da outra. Depois a gente seleciona A para a ferramenta de seleção, clica em cima da parte que a gente quer remover e aperta Delete para deletar essa parte. Esse processo a gente vai repetir várias vezes para que a gente consiga dar dinâmica no nosso vídeo. Aqui, por exemplo, tem outro espaço. Com o tempo você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito rápida, certo? Seleciono aqui onde acaba a fala e começa o silêncio, no caso. Seleciono a ferramenta B, clico, vou para onde acaba o silêncio, seleciono a ferramenta B, clico de novo, seleciono e apago. Eu não vou mostrar para vocês eu fazendo exatamente esse processo em todo o vídeo, porque é um processo bem simples, mas é manual, e aí vocês iriam ter que ver eu selecionando, clicando e deletando as pausas aqui repetidamente. Então eu vou adiantar aqui esse vídeo. Qualquer dúvida sobre esse processo, podem me perguntar, beleza? Eu tive que voltar aqui porque eu achei um dos silêncios que é o tipo de silêncio que a gente mais tem que tomar cuidado para conseguir remover. E é exatamente esse aqui, olha só. Eu vou cortar ele aqui e ele aqui e eu vou mostrar para vocês só o que tem dentro desse silêncio. Olha só. Isso aqui é só uma respiração e parece inofensivo, mas dentro do seu vídeo, essas longas respirações tiram muito da dinâmica. Elas permitem que a pessoa, por um microsegundo, se distraia daquilo que você está falando. Então é muito interessante quando tem uma respiração dessas, que o pensamento, né, vai começar a funcionar de uma forma diferente, ou que ele vai completar, a gente selecione essa parte aqui da respiração e remova ela para que o vídeo fique mais dinâmico, praticamente sem pausas. E veja que ele é quase imperceptível, porque como não tem um corte de câmera diretamente, a pessoa não consegue interpretar exatamente, ou pelo menos não sempre, que foi feito um corte ali exatamente naquele momento. Depois que a gente finaliza a etapa dos cortes dos silêncios, a gente precisa redimensionar esse vídeo para o formato de Reels. Como esse vídeo foi gravado em formato wide, né, horizontal, a gente tem que redimensionar ele exatamente para o Reels. E no caso do CapCut é muito simples de fazer isso. Como vocês podem ver, nessa região aqui tem uma lupa e uma opção do lado escrito proporção. É nessa opção de proporção que a gente vai clicar e dentro dela vão ter vários formatos dos mais utilizados na internet. Para você não ter dúvidas, o formato utilizado para o Reels é o 9:16, que pode ser visto aqui embaixo. E assim que a gente clicar, esse vídeo, essa janela aqui já vai se transformar, ao invés de uma janela 16:9, vai se transformar em uma 9:16, que é exatamente o mesmo tamanho, porém uma é horizontal e a outra é vertical. Vamos lá clicar. Pronto, como você pode ver, uma vez que a gente clica, ele simplesmente pega o vídeo, coloca lá para trás para ele caber nessa tela que tem, sei lá, metade do tamanho da outra, mas não é isso que a gente quer. Então uma dica que eu vou dar para vocês aqui, para vocês não ficarem clicando e tentando manualmente redimensionar esse tipo de vídeo, esse aqui é dica de editor para você deixar o processo muito mais rápido. Você vai selecionar o Ctrl e o A, ou no meu caso aqui, como eu estou no Mac, é o Command e A,
para selecionar todo o vídeo e ele vai automaticamente aqui já abrir a aba de vídeo. E o que a gente vai precisar mexer aqui é na escala. E uma dica que eu vou dar para vocês, sempre que um vídeo está em formato wide, né, o 16:9, e você precisa transformar ele em 9:16, a escala exata que você vai utilizar, pelo menos em 99% dos casos, é 320. Olha só, eu vou colocar aqui 320 de escala e já vai praticamente cair no lugar certo que a gente precisa. Claro que precisa de alguns ajustes e aí você vai mexer nessa opção aqui que é a posição, mas nessa parte aqui você já pode utilizar o mouse para deixar ele exatamente dentro da tela. E aí, uma vez que a gente redimensionou, a gente já pode ir para o nosso próximo passo, que vão ser as legendas. O processo de produção de legendas no CapCut também é muito tranquilo. Ele tem uma ferramenta que automatiza boa parte desse processo e tudo que a gente precisa fazer é revisar essas legendas. Essa ferramenta ela está aqui em cima na opção texto e vamos clicar nela para a gente ver a próxima opção. Depois de clicar em texto, vão ter aqui meio escondidinhas, mas a gente pode aumentar essa tela, as legendas automáticas. É essa opção aqui que a gente vai precisar selecionar. Logo após, a gente consegue ver aqui o idioma. Provavelmente quando ele vem em inglês ou algo assim, e a gente só precisa mudar uma vez e depois sempre ele já vai aparecer aqui com o português do Brasil. Essa opção aqui de apagar as legendas atuais é para caso você tenha criado legendas e você precise fazer alguma alteração nelas, então a gente não vai precisar utilizar nesse momento, é só clicar em criar e aguardar a mágica acontecer. Depois de alguns segundos ele já vai criar as legendas. Vamos lá, vou deixar aqui em tempo real essa parte. Pronto, para vocês verem como é rápido de criar as legendas. Algumas podem vir com algum tipo de pequeno micro ajuste aqui que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu vou ajustar essa legenda para cá e trazer ela para cá para ela caber exatamente aqui dentro. Beleza? Mas isso aí a gente vai pegar na hora de fazer a revisão das legendas. Vou ajustar esse pedacinho aqui também, para ele caber aqui dentro. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer com as legendas é o design dela, porque a gente quer que a legenda já fique exatamente do tamanho que a gente vai deixar no final das contas, para que a gente interprete se aquele espaço, né, se aquele tamanho de frase tá bom ou não. Com a referência do vídeo do Ícaro, eu pude ver que aquela legenda ali, se não me engano, aquela fonte é a Montserrat num formato negrito. É uma fonte muito utilizada, eu acho muito bacana também, uma fonte que dá um destaque bom, mas sem perder a sensação de profissionalidade, e é essa aqui que a gente vai aplicar nesse vídeo também. O primeiro passo que eu vou fazer é selecionar todas as legendas para que tudo que a gente faça em uma seja aplicada em todas, certo? E aí a gente vai selecionar a fonte aqui. A fonte Montserrat já é uma das mais utilizadas, então eu já tenho ela aqui salva, certo? A Montserrat Black. Vou selecionar ela e como você pode ver, ela já alterou em todas, mas provavelmente está muito pequeno aí para você e está muito pequeno também para o meu gosto esse tipo de fonte. Um tamanho de fonte, que é o próximo passo que a gente vai precisar mexer, muito bem utilizado, é mais ou menos entre 14 e 16 nesse tipo de vídeo que o Ícaro está fazendo. Então vou adicionar aqui o tamanho 14. Pronto, como vocês podem ver, fica um pouco grande, talvez deixe eu testar com 12. 12 me parece o tamanho um pouco mais parecido com aquele que estava lá no perfil dele. Eu vou utilizar a referência aqui para a gente tentar ver exatamente onde estavam as legendas do vídeo do Ícaro. Eu coloquei aqui agora ao lado um dos vídeos que estavam lá no perfil do Ícaro, do Instagram, para que a gente consiga comparar a altura da legenda. Veja que minha legenda continua um pouco baixa e a gente vai deixar ela mais ou menos nessa altura aqui, que é exatamente no meio da tela. A gente vai mexer nisso aqui agora também. Olha só. Vamos lá. Quando chegar no meio da tela, ele vai dar meio que um aviso de que você está exatamente no meio. Olha lá, eu não gosto exatamente no meio, mas vou deixar mais ou menos aqui, para não ficar tão perto do rosto dele. E é isso, tá bem? Ó, olha lá, como a gente tá mais ou menos na mesma altura que a legenda anterior. Então é bastante bom você ter essas referências ao lado dentro do programa de edição. Importante você depois lembrar de deletar elas, né? Para que você deixe o mais parecido com o que você quer para o seu vídeo, certo? Agora vamos para o próximo passo da nossa legenda, que vai ser testar esses estilos aqui, olha só. A gente pode testar o estilo negrito para ver se funciona melhor, ou talvez o itálico, mas como na legenda de referência a gente não está utilizando, a gente vai deixar sem o negrito mesmo. A cor da legenda
ela vai ficar branca, pelo menos na maioria das partes. E aqui tem algumas pré-definições. Talvez uma dessas pré-definições já deixem o estilo da sua legenda exatamente como você gostaria, mas talvez não e a gente precise criar uma manualmente. Deixa eu clicar nesse primeiro estilo de legenda aqui. Não sei se dá para vocês verem muito bem, eu vou dar uma aproximada para que vocês vejam que ela dá uma sombra atrás da legenda. Assim como essa legenda aqui também tem uma sombra preta atrás dela, olha só. Mas eu acho que a sombra da legenda do Ícaro tá maior do que essa aqui. E a gente vai tentar produzir ela manualmente. Para isso, a gente vai precisar vir aqui embaixo e selecionar a opção de sombra. Uma vez que a gente seleciona a sombra, dá para ver que ela adicionou uma sombra aqui, mas muito pequena na legenda. E a gente consegue transitar aqui em como essa sombra vai funcionar. Eu vou deixar ela no 100%, porque essa sombra aqui ela é meio fraquinha, né? E depois a gente vai adicionar também a opção traço, que vai deixar uma sombra um pouco mais escura. E aí a gente vai testar qual fica mais parecida com a legenda lá do Ícaro. Eu acho que essa aqui tá de bom tamanho, talvez com 40%. Olha lá, obsessão pela riqueza. Essa fonte ela tá diferente. Essa fonte que ele está utilizando é a Monte Serra, mas ela não é a opção negrito. Eu vou procurar a fonte mais parecida, por isso a importância de você estar com uma referência do lado. Eu vou procurar aqui a fonte mais parecida com essa. Olha só. Pronto, ao invés da opção Monte Serra Black ou negrito, essa aqui é a Monte Serra Bold. Olha só como ficou muitíssimo mais parecido o tamanho e a grossura da fonte entre um vídeo e outro. A gente já achou a fonte perfeita aqui. Uma outra coisa que acontece dentro do vídeo do Ícaro é que durante 3 ou 4 segundos o título é mostrado enquanto a legenda não é mostrada. Olha só, pronto. Aqui nesse momento a legenda até passa de uma parte do vídeo para outra, certo? Então a gente vai tentar criar esse título aqui. No vídeo em questão ele está falando sobre por que alguns casamentos acabam. E aí a gente vai criar uma legenda aqui, um título, né? Chamado O Motivo do fim da maioria dos casamentos. E aí a gente vai redimensionar isso aqui para que fique mais estético na tela, né? Deixa eu colocar a primeira letra como maiúscula. Deixa eu ver qual parte a gente precisa destacar, né? Porque como vocês podem ver, tem uma linha branca e uma linha amarela. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai selecionar só a segunda parte aqui do texto e vai mudar a cor aqui um pouco mais abaixo para amarela, que já vai ter um amarelo aqui pré-selecionado. Olha lá como ficou bonito. O motivo do fim da maioria dos casamentos, enquanto no outro vídeo aqui, obsessão pela riqueza. O que a gente vai fazer é selecionar qual o tamanho que vai ser esse primeiro motivo, esse primeiro momento aqui. Olha só, ele chega até 1 segundo. Vamos deletar aqui as legendas posteriores para a gente abrir espaço para ele. Chega a 2 segundos e 24. Acho que tá bom. 2 segundos de início, olha só como vai ficar. Deixa eu abrir aqui a proporção para vocês verem melhor. Vai ficar aparecendo essa tela aqui por alguns segundos e depois começa a legenda. Beleza? Exatamente como tá lá no vídeo base. Depois disso, a gente pode ver que a legenda ela desce um pouco mais, certo? Eu não sei se é o ideal, eu não gostei muito dessa parte aqui, porque a legenda branca ficou em cima de uma parte branca da camisa do Ícaro e isso tira muito da legibilidade da legenda. Eu deixaria essa legenda um pouquinho mais para cima, aqui na parte acima do nome Muse, certo? Para que ficasse mais fácil de ler. No nosso caso, como ele está vestido todo de preto, a gente não vai ter esse problema, então a gente pode dar uma diminuída aqui nessa legenda. Um pouco mais. Deixa eu ver. Desci aqui um pouquinho mais. Para fazer esse processo de diminuir as legendas, a gente vai precisar selecionar a opção de não aplicar a tudo, porque senão ele vai mudar essa legenda aqui também. E aí a gente vai selecionar só as que a gente quer modificar e descer elas manualmente. Você pode ver que essa aqui ficou numa altura e essa seguinte já ficou numa altura diferente. O que a gente precisa fazer é identificar qual é a altura que essa aqui ficou para a gente replicar nas outras. Como você pode ver aqui,
o Y da escala ficou em menos 595. É isso que a gente precisa fazer nas outras para que elas fiquem do mesmo tamanho. Aí eu preciso selecionar essa e vamos para menos 595. Aí você pode ver que ela vai ficar do mesmo tamanho, tá vendo? E aí a seguinte não fica. Por que a gente precisa fazer esse processo manualmente? Porque a gente utilizou essa primeira legenda aqui como se ela fosse um título para facilitar o nosso processo. Então eu vou fazer aqui rapidinho em todas as outras. É só selecionar a legenda, ir para a posição e selecionar aqui menos 595 para que todas fiquem iguais. Vamos fazer esse processo aqui rapidinho, menos 595. Como são poucas legendas, dá para fazer muito rápido. 595. Aqui, 5... menos 595. Só faltam 3. Vamos lá. 595. Agora sim, só faltam 3. 595. 595. Esse é um dos processos que pode atrasar a sua edição, mas tem outras maneiras de fazer isso muito mais rápidas que essas. Depois eu ensino para vocês. E pronto, já fizemos aqui. Todas as legendas estão na mesma altura, com exceção da primeira, que a gente transformou em um título. Bom, agora que a gente já finalizou a parte das legendas, a gente vai fazer alguns ajustes aqui de câmera, né, para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. E diferente desse vídeo aqui, que tá na rede social do Ícaro, ele tá um pouco mais pro canto do que eu gostaria. E eu vou mostrar para vocês exatamente o porquê que ele tá pro canto demais. Essa imagem aqui vermelha, ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar como uma área segura. Dentro disso aqui estão todas as partes que estão ocupadas na tela dos Reels, certo? Então aqui do lado tem o botão de like, um pouco mais abaixo aqui tem o botão de compartilhar, tem os 3 pontinhos para você abrir para salvar, aqui embaixo tem o seu nome de perfil, a legenda, a descrição do áudio. Então a gente tem que tomar cuidado para que as nossas informações não estejam dentro dessas áreas, porque caso contrário essas informações vão ser perdidas e vai até dar uma impressão de má qualidade no seu vídeo. E por que eu falei que o vídeo do Ícaro está um pouco mais pro canto do que eu gostaria? Eu vou colocar aqui essa imagem para cima do vídeo dele para vocês verem como é que fica. Olha só, como ele está muito mais pro canto, certo? Quase saindo da tela, enquanto o destaque tá meio que na legenda e no microfone. Eu não gosto muito disso. Eu acho que o microfone não precisa ser o principal foco do nosso vídeo. Eu focaria um pouco mais ele ao centro aqui, não deixaria a cabeça dele tão cortada aqui. E é o que a gente vai tentar fazer no nosso vídeo aqui do lado. Eu vou arrastar para cá essa área de segurança para vocês verem como ficou no nosso. Olha só a diferença, como lá ele tá com a cabeça quase, o cabelo praticamente todo cortado, né, pela área de segurança, e aqui a gente já tá num espaço muito mais seguro. Eu vou aumentar isso aqui pra gente ver como ficou isso ao longo de todo o vídeo. Olha só. Pronto, aqui nessa parte tá um pouco mais pro canto e depois que ele vem pro centro. Eu preciso transformar as outras partes exatamente como tá essa aqui, que foi a que a gente gostou, certo? Esse momento aqui, ele tá em menos 524 de posição X. É isso que a gente precisa aplicar nas outras. Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar a outra parte e menos, eu já esqueci o número, meu Deus. Menos 524. Menos 524. E agora toda a parte final, ele não mexe na tela, como vocês podem ver. Vamos fazer isso na parte antes também. Aqui, menos 524. Menos 524. E agora ele está paradinho na tela, justamente na parte que a gente quer. Como você pode ver aqui no final, olha só. Chega uma hora que o Joel entra em cena, e aí essa configuração que a gente fez para ele ficar enquadrado no meio já não serve mais para o Joel, porque a posição da câmera do Joel é completamente diferente da posição da câmera do Ícaro. Para fazer esse ajuste, a gente precisa ir frame por frame e entender exatamente qual é o momento que a imagem do Ícaro sai para a imagem do Joel entrar. Então eu vou fazer aqui só um pulinho para o lado, e é exatamente nesse frame aqui que a gente está. A gente seleciona a ferramenta B e corta essa parte. Para que a gente fez isso? Para separar a imagem do Ícaro da imagem do Joel e a gente conseguir configurar a imagem do Joel livremente para caber também no nosso projeto. Então vai ficar assim, olha só, Ícaro em cena,
quando passar, Joel encena perfeitamente também. Como vocês podem ver, a posição aqui ficou em 758. Uma vez que a gente já sabe isso, em qualquer outro momento que o Joel apareça dentro dessa câmera aqui, se a gente colocar a posição X do vídeo em 758, também vai ficar bom. Vamos ver só se o Ícaro aparece novamente. Olha só, como eu já sei que isso acontece muito. A gente vai selecionar exatamente qual é o frame que o Joel some. Pronto, é esse aqui. Ferramenta B, corta para separar e a gente já sabe qual é a posição ideal do Ícaro, que é o menos 524. Vamos lá, menos 524. Ele vem para o centro do frame. Agora a gente vai ver se lá no início o Joel aparece também para a gente fazer esse ajuste, né? Eu acho que ele aparece aqui nesse iniciozinho. Olha só, cadê? Pronto, aqui, olha só. Vamos tentar identificar exatamente onde é que ele some e começa o Ícaro. Pronto, nesse frame aqui, pro lado já é o Ícaro, então a gente corta. Cortei erradinho aqui. Corta e menos 700 e... já não lembro mais. Vamos lá ver quanto era. 758, não é negativo. 758 positivo. 758 positivo, Joel. Em frame, agora se a gente der um play, vocês vão ver que eles estão perfeitamente aqui no local. Cadê? Tem alguma coisa meio estranhazinha aqui. Não, tá tudo certo. Pronto, tá bem parecido com uma referência, como vocês podem ver aqui, ó. Início, tá até um pouco melhor, modéstia à parte. Tem uma música de fundo que vocês provavelmente não estão conseguindo ouvir, se não atrapalha muito na hora de fazer o tutorial, se toda vez que eu der play a voz dele ficar saindo, mas a música de fundo fica ao seu critério. Vou adicionar alguma aqui que eu já tenha, tá tocando meio que um rock aqui no fundo do vídeo dele. Eu já tenho algumas músicas selecionadas sem direitos autorais, que aí a gente consegue distribuir no conteúdo e consegue também impulsionar esses conteúdos, patrocinar esses conteúdos sem ter maiores problemas. Como vocês podem ver, a legenda ela passa um pouquinho aqui. Eu gosto de sempre fazer esses ajustes para que a legenda fique quase perfeitamente cabendo aqui, que nem nessa primeira parte, mas eu não vou precisar fazer isso com vocês para vocês fazerem esse processo, mas é basicamente clicar na legenda. Olha só, tem só uma palavra aqui embaixo, eu não gosto quando fica assim, e a gente pode dar um enter para ela caber mais perfeitamente aqui dentro. Aqui esse grande poderia passar para baixo para ele ficar mais estético. Olha só, grande tragédia também. Olha só, a gente fazendo esses pequenos ajustes já dá uma sensação de melhor organizado no seu vídeo. A gente seleciona aqui, dá um enter para ele passar para baixo. Casamentos, talvez. Pronto, casamentos. Essa parte que o ideal é a gente dividir em dois, né? Para fazer isso você precisa ouvir exatamente. Aí você tipo divide aqui no meio da legenda. Encontrei aqui uma música de rock, que é bem parecida com a música que tá no fundo do vídeo original, certo? E aí tudo que eu preciso fazer é arrastar ela aqui pro meu editor. Como vocês podem ver, ela ficou muito alta. Esses picos laranjas aqui querem dizer que ele tá mais ou menos no limite do que o fone pode executar. E um bom volume que a gente pode deixar uma música de fundo é no menos 30, mais ou menos. Menos 25, menos 30 é o volume que eu normalmente gosto de deixar. Deixa eu colocar no menos 25 e ver como é que vai ficar. Pronto, vocês não conseguem ouvir, mas está perfeito aqui no limite menos 25. A gente pode eliminar também esse iniciozinho aqui, que não toca nada, para que a gente já comece o vídeo tendo uma música tocando. Seleciona a ferramenta B, seleciona para dividir, apaga o restante e arrasta até o final. Certo? Agora eu vou deletar a nossa referência. Como vocês podem ver, ficou muitíssimo parecido, certo? Olha só. Bem parecido mesmo. A gente vai deletar a área de segurança para que a gente não esqueça, né? Aqui tem um pedacinho do Joel aparecendo ali, mas depois eu consigo fazer esse ajuste. Eu já ensinei para vocês como é que faz.
Deleto também a nossa referência para a gente não correr o risco de fazer e ficar com ela, né? E também deleto o fundo, o final da nossa música, para não acabar o vídeo e a nossa música continuar tocando, certo? Então, seleciona aqui e deleta o restante. Bom, esse aqui seria o resultado final do nosso vídeo. Claro, tem alguns ajustes a mais que eu faria, mas que vocês não precisam assistir, porque são partes um pouco mais detalhadas, e aí o vídeo ficaria mais longo do que ele já ficou, né? Olha só o início do vídeo aparecendo. Esse frame aqui provavelmente seria o que eles usariam de capa, né? Como vocês puderam ver, lá no perfil dele tem muitas capas parecidas com isso aqui. E para você utilizar aqui exatamente esse frame como capa, existem alguns métodos. Um dos métodos mais fáceis de fazer é você ampliar o máximo que conseguir e depois tirar um print disso aqui, mas isso faz com que o vídeo perca a capa, né? Perca um pouco de qualidade, mas existem alguns sites que conseguem fazer a extração de um frame sem perder a qualidade do vídeo, mas isso é assunto para um outro dia, para que isso aqui não atrapalhe o conhecimento de vocês, certo? Bom, por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham aprendido a como reproduzir os Reels feitos no perfil do Ícaro de Carvalho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que pode também se beneficiar dessa aula, dessa análise, como quer que você queira chamar. Como eu falei, se você precisa de algum dos meus serviços, ou o meu serviço de edição de vídeos, ou a minha consultoria para te ajudar a deixar os Reels do seu perfil exatamente como você gostaria, fala comigo no Instagram, que está aparecendo aqui do lado, e vejo vocês no próximo vídeo.